Boa noite, galera do YouTube. Estamos chegando na área aqui com mais um Configurando. Hoje, uma participação especial de Beto Andreetta, né? Ator, vai comentar conosco sobre a peça de teatro Dinossauros do Brasil a ser realizada no Sesc Pinheiros, né, Beto? A partir do dia 21, né? 21 ou 20. Pode dar o seu boa noite aqui e comentar. Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A peça vai acontecer no dia 20 e 21, 27 e 28, no Sesc Pinheiros, às 5 da tarde, na área livre ali do Sesc Pinheiros, na praça, como eles chamam. A melhor notícia é que é gratuito, né? Se você estiver por São Paulo, então vai ser gratuito. Vão ser 4 espetáculos do Dinossauros do Brasil. É uma estreia, né? Sim, lembrando que a gente agora também vai ter vídeos sobre produções culturais, dependendo de seus lugares, porque aqui a gente atinge vários pontos do país em razão de ser um canal abrangente, né? Então a gente agora vai ter essas possibilidades de conversar com pessoas como o Beto Andreetta, que eu convite para que mais pessoas também façam o mesmo. Beto, conta pra gente qual foi a ideia, porque na verdade eu fico pensando, o pessoal tem o hábito de ver os filmes, né, de ação lá do Hollywood, por exemplo, Jurassic Park, e imagina que isso só acontece em solo americano, quando na verdade vocês mostram na peça que isso acontece também aqui no Brasil, né? Teve dinossauro no Brasil também. Isso é um fato muito legal. A Piafraus, né? Piafraus é um grupo de teatro aqui que está sediado em São Paulo. A gente já atuou, já trabalhou em 24 países diferentes. Então a gente já foi na China, na Índia, na Rússia, Estados Unidos, na Europa, em muitos lugares, América do Sul quase inteira. Então a gente é um grupo que anda muito pelo mundo, né? Anda bastante mesmo. E a gente tem um espetáculo, que é o nosso espetáculo principal, chama-se Bichos do Brasil, que ele fala sobre os animais brasileiros, principalmente os animais amazônicos, né? Então tem muita coisa da onça, como a onça é quase geral, quase está no Brasil inteiro, no interior de São Paulo, em Matão, aí já teve muita onça, né? Hoje talvez não tenha mais, mas no De vez Mato em quando Grosso a tem. gente encontra pela estrada, viu? De vez em quando a gente encontra umas onças aí pela estrada aí. Então a gente tem esse espetáculo, chama Bichos do Brasil. Aí a gente sentiu que esse espetáculo faz um enorme sucesso. Ele estreou em 2001, então ele tem 23 anos e continua fazendo muitos espetáculos. E em todo lugar que a gente vai, no mundo, assim, de uma maneira geral, a gente se comunica, as pessoas entendem, porque uma das grandes imagens do Brasil é a floresta amazônica, né? São os bichos. Então as pessoas associam, principalmente fora do Brasil. Dentro do Brasil, a gente às vezes até esquece que tem Amazônia, né? Mas fora do Brasil, uma das grandes imagens que o Brasil projeta internacionalmente é a floresta, né? É a Amazônia. É o futebol, né? Acho que é o concurso, assim, onde a gente vai, sempre perguntam dos ídolos do futebol do momento. Então, o futebol é muito presente, a música brasileira é muito presente e a floresta é muito presente no imaginário, né? Assim, numa imagem que as pessoas fazem do Brasil. O carnaval, eu percebo até que diminuiu um pouco, né? Assim, a divulgação sobre o carnaval, então as pessoas não estão tanto mais antenadas no carnaval do Brasil. Então, esses três assuntos são muito relevantes. E a gente fez esse espetáculo, e a gente andou muito pelo planeta com isso aí. E no Brasil, a gente fez muitos espetáculos. A gente chegou a ter 4 montagens, né? Então, são vamos dizer assim, 4 peças ao mesmo tempo do mesmo espetáculo em alguns lugares. A gente tinha um acordo com um grupo na Holanda que fazia, tinha um acordo com um grupo na Espanha que fazia. Aqui no Brasil, a gente sempre deixava 2, 3 espetáculos que a gente andava muito, muita gente queria ver. Então foi um grande sucesso para a gente. Então a gente ficou muito marcado com o Bichos do Brasil. Foi muito bom. Aí continuamos a fazer. Esse ano mesmo a gente foi na Índia, mas com outro espetáculo, mas a gente foi. O ano passado a gente foi no Panamá com o Bichos do Brasil. E então, na coerência da vida do grupo, a gente gosta muito da cultura brasileira. E realmente, como você falou, os Estados Unidos eles se apropriaram praticamente através da sua indústria de entretenimento que é muito poderosa, né, que é o cinema, principalmente televisão, dessa coisa dos dinossauros. Então, quando você pensa dinossauro hoje em dia, que o dinossauro as primeiras exposições sobre esqueletos de dinossauro aconteceram no final do século XIX na Inglaterra. Foram os ingleses que começaram com essa coisa de fazer mostra de dinossauros, porque eles tinham
naquele momento, um grande interesse por todas as ciências naturais. Tanto que tem o Charles Darwin, né, que faz a teoria da evolução ali na Inglaterra, e muitos outros cientistas que coletavam coisas pelo mundo inteiro. Então, os primeiros a exporem esqueletos de dinossauro, vamos dizer assim, fósseis, foram os ingleses. E teve uma grande repercussão. E desde então, o dinossauro ocupa um lugar na mente das pessoas, assim, desse monstro meio desconhecido, desse monstro meio enorme. Os Estados Unidos, como são muito competentes em algumas situações, em outras são um pouco duvidosos, mas nessa situação do entretenimento, eles são muito poderosos, né? Eles são muito competentes. Eles pegaram para si. Então, os dinossauros mais famosos do planeta são americanos, que é o Tiranossauro Rex. Porque nos Estados Unidos, realmente na América do Norte, existia uma situação geográfica muito favorável para a manutenção dos fósseis de dinossauro. Então, eles têm muitos desertos, tem o Grand Canyon, tem todos os desertos ali americanos, e o deserto ele preserva muito o dinossauro, né, no sentido o fóssil do dinossauro, não tem a umidade, então ele não apodrece. Então, os Estados Unidos juntou as duas coisas. Era um lugar favorável para a existência de fósseis, né, porque os dinossauros estavam pelo planeta inteiro, né? E tem essa coisa da indústria muito forte nos Estados Unidos. Então, todo mundo projeta Jurassic Park. Quem não viu, né? Então, o mundo dos dinossauros. Então, ele se apropriou. Tinha aquela família dinossauro no momento da televisão. Tem muitos desenhos. Então, a gente associa dinossauro com os Estados Unidos, que é um mérito deles, não é um demérito, né? Não é um problema. É um mérito, eles tiveram essa competência, porque eles perceberam a empatia do animal, né? Do dinossauro, o fascínio que o ser humano tem. Muitas crianças, não todas, mas muitas crianças têm uma fase da vida, ali pelos seus 5, 6, 7, 8 anos, que ficam loucas com o dinossauro. Decoram os nomes de todos, e sabem, e compram figurinhas, e compram brinquedos de dinossauro. Tanto que é um sucesso, né, no mundo dos brinquedos, né? Miniaturas de dinossauro. Então, o dinossauro é um assunto muito grande e que está presente no mundo há muito tempo. Há muito, muito tempo, mais de século já. E é muito interessante, quando você descobre, quando você começa a estudar, a gente estudou muito, né, sobre dinossauro para poder fazer a peça. Eles predominaram no mundo durante 150 milhões de anos. É muito tempo. A raça humana está no mundo mais ou menos há 300 mil anos. E já está dando problema, já está dando PT, está querendo ir embora já, né? Aquecimento global e queima petróleo, e tem epidemia, já está tendo problemas de permanência no planeta com 300 mil anos. Imagina uma espécie que predominou por 150 milhões de anos. É muito tempo. Então, é muito legal, assim, quando a gente se aproximou desse tema, a gente teve que estudar muito, e é muito interessante. E é muito interessante. E assim, o que facilitou para a gente fazer esse espetáculo, que se chama Dinossauros do Brasil, que é o primeiro espetáculo de teatro feito no Brasil que vai tratar sobre esse tema, por incrível que pareça. Assim, nunca ninguém, nenhum grupo fez um espetáculo que falasse dos dinossauros brasileiros. Então é muito. A gente está muito esperançoso com esse espetáculo, que a gente vai chamar a atenção de um assunto muito interessante, que é muito interessante. E a gente encontrou num autor que chama Luiz Agnelli, que é um gênio, que é um biólogo e paleontólogo, que tem um livro maravilhoso que chama, vou pegar o livro aqui para mostrar para vocês, que é um livro sensacional. Ele chama Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil. Olha o livro, ó. O livro é esse daqui. Esse livro, quando eu descobri esse livro, eu falei, nossa, tá pronto, assim, esse é o espetáculo que eu quero fazer. Eu quero falar dos dinossauros do Brasil, porque há muitos anos eu queria falar dos dinossauros, há muitos anos. Faz assim 10 anos que eu persigo um espetáculo de dinossauro, que eu percebo, eu tenho 3 filhos, né? Hoje já estão grandes, mas eu percebo que as crianças no momento gostam muito de dinossauro. Não todas, mas muitas. Então, eu gosto de me comunicar com a família, com a infância. Então, eu pensei, eu quero fazer um espetáculo de dinossauro. Tentei vários roteiros, não achava como eu queria fazer. Quando eu encontrei esse livro, porque esse livro ele descreve toda a origem do planeta,
toda a origem de Big Bang, de clima, de fauna que existiu antes de dinossauro, depois de dinossauro. Ele é um professor da USP, né, da Universidade de São Paulo, que é um biólogo e paleontólogo, que é um mestre e uma pessoa de uma generosidade incrível. Então, quando eu conheci o livro, eu me apaixonei pelo livro, achei muito interessante. Depois a gente contratou esse professor para fazer uma palestra para a gente, para contar sobre dinossauros. E depois da palestra ele virou um consultor. Então ele é um consultor desse espetáculo. Todas as dúvidas, todas as curiosidades que a gente quer saber, a gente pergunta para ele. Então, só para... Estou contando um monte de assunto junto, né, da sua pergunta. É um espetáculo com uma visão muito interessante. A gente não quer disputar a hegemonia do assunto dinossauro com os Estados Unidos, mas a gente reconhece que no Brasil tem uma enorme riqueza de dinossauros. Tem assim mais de 60 tipos de dinossauros. E o Brasil hoje detém, que claro que isso pode mudar a qualquer momento, o fóssil de dinossauro mais antigo do planeta. O Brasil, pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe, detém o fóssil mais antigo encontrado até hoje em todo o planeta Terra de dinossauro, que chama-se Staricosaurus. Ele foi achado em 1936 numa cidade gaúcha, que eu não me lembro agora o nome da cidade, do Rio Grande do Sul, mas ele é o mais antigo do mundo. Então, olha que riqueza. E não se fala disso no Brasil. Então, é muito interessante. Tem muitos nomes, os nomes são simpaticérrimos dos dinossauros. Então, a gente tem um universo de dinossauros muito grande. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é chamar a atenção para essa pré-história brasileira que é tão rica quanto qualquer outra, entendeu? Quanto a americana, quanto a espanhola, quanto a francesa. Então, a gente tem uma pré-história que é isso. Tinha um monte de dinossauro aqui. É muito legal. E esse livro me mostrou muitas coisas que eu nem sabia. Quando os dinossauros apareceram na Terra, todos os continentes que a gente conhece hoje, Ásia, Europa, África, Oceania e as Américas, né? São esses 5 que a gente conhece. Eles estavam todos condensados num continente só, que se chamava Pangeia, né? Então, os dinossauros nasceram durante a Pangeia. Então, todos os continentes eram uma coisa só. Aonde vocês moram, em Matão, era um deserto gigante, que chamava Deserto de Botucatu, que era gigantesco, um deserto, mas assim, monstruoso, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Porque imagina todo o mundo num continente só. As áreas internas desse continente eram extremamente desérticas, porque estavam muito longe da costa, né? Imagina tudo junto. E depois, durante 70 milhões de anos, cara, olha que doideira, os continentes foram se separando, a Pangeia foi se craquelando. Por quê? Porque tem as placas tectônicas sempre se mexendo, tem as erupções de vulcão. Então, tudo isso mexe no mundo. Então, o mundo que a gente conhece hoje, os continentes onde eles estão, os países onde eles estão, não estiveram aqui antes. Porque antes da Pangeia, que é 70 milhões de anos antes do tempo atual, ainda tiveram outros continentes. Teve um momento que toda a massa terrestre, assim, a massa de terra que existe, estava toda concentrada no Polo Norte. Então é muito legal. Eu, por exemplo, eu tenho 60 anos, eu não tinha estudado na escola que o mundo está sempre em movimento. Os continentes ainda estão se deslocando assim, 2, 3, 4 centímetros por ano. Eles se deslocam. A gente está em movimento. Isso, numa escala da nossa vida, 100 anos, não é nada. Mas o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, isso num tempo assim, se você pensar em 50 milhões de anos, o Brasil não vai estar mais aqui onde está. É muito interessante, cara. Então, isso
ao estudar os dinossauros, eu descobri muitas coisas do funcionamento do planeta, né? Que ele é dinâmico, ele se altera, ele se muda. Então, as cadeias de montanha, que hoje são gigantescas, Himalaia, os Andes, daqui a 50 milhões de anos podem não existir, cara, podem ser desertos. Então, é muito bacana, é muito interessante. É muito interessante mesmo estudar essa formação dos planetas e a pré-história. Então, a gente está fascinado com o tema, porque é um assunto interminável e a gente tem esse luxo de ter a assistência e o estímulo do Luiz Agnelli, que tem vários outros livros, muitos outros livros editados e publicados, alguns para criança, alguns para jovens, alguns para professores. Então, ele é um sábio desse assunto, que sabe de muitos outros assuntos, da biologia, de funcionamento, tudo. Então, ele deu muita aula. Então, é um espetáculo que, no fundo, carrega muito embasamento e, ao mesmo tempo, ele é muito direto na comunicação. Ele é o primeiro a falar dos dinossauros do Brasil, que é um tema interessantíssimo. Eu acho que nos próximos anos vai ser uma coisa muito popular, vai ter muito desenho, vai ter muita música, vai ter muito exposição, vai ter muito museu sobre isso. E tem alguns lugares do Brasil que tiveram muitos dinossauros, né? Minas Gerais teve muito, mas muito, 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 muito. Rio Grande do Sul tiveram muitos. Em São Paulo teve muito, Botucatu, Bauru, Matão, e com certeza tinha dinossauro. Paraná Olha, teve alguns. Monte Alto, que é uma cidade próxima aqui, inclusive tem um museu sobre dinossauros. É, então. Então, se há um museu, significa que houve passagens de Não, dinossauros por aqui, né? Porque não se tem como passagem criar uma não, eles situação à toa. É, viveram mesmo aqui no Brasil, aonde hoje é o Brasil, aonde hoje é o estado de São Paulo, era muito forte, tinha muito dinossauro. Então, a gente não estuda, a gente não sabe. E tudo que a gente não sabe é uma pena, né? Porque é uma riqueza geológica, é uma riqueza científica, cultural do Brasil. E a gente deixa assim os Estados Unidos predominar nisso, porque eles têm essa capacidade de predomínio, mas tinha dinossauro na China, tinha dinossauro no Japão, com muitas características. Então, é muito legal. É um tema muito, mas muito interessante. A gente está completamente apaixonado com esse tema. E na nossa história, assim, na nossa montagem teatral, né, vamos chamar assim, o que a gente fez? Quando a gente percebeu que os dinossauros estavam espalhados pelo Brasil, e eu não queria, eu queria um espetáculo de fácil comunicação, que possa ser feito na rua, que possa ser feito num teatro grande, né? Porque tem alguns bonecos que têm 10 metros. Ó. Aqui tem algumas máscaras de dinossauro. Eu até trouxe aqui para ilustrar a nossa entrevista, sabe? Tem aqui, ó. Estou aqui na minha casa, ainda convivendo com os dinossauros. Eu estou, assim, dinossauro o tempo inteiro. é. É... Podemos dizer que você está cercado por dinossauros agora, né? Hoje eu Muito estou cercado cercado. de dinossauros. Esses últimos 3, 4 meses da minha vida eu estou cercado por dinossauro. Mas é um tema que me persegue há mais de 10 anos, como eu contei. Então, quando a gente percebeu que tem dinossauros no Brasil inteiro, pelo menos em várias partes, porque com certeza eles estiveram pelo Brasil inteiro, que é hoje Brasil. Mas os dinossauros que a gente conhece, todos são fósseis, né? Não existe nenhum vivo. Todos são fósseis. Eles foram extintos há cento e poucos milhões de anos, não, 60 milhões de anos atrás. Tinha um asteroide que se chocou contra a Terra ali no México, e talvez um pouco na Europa, porque ele se dividiu. E isso fez uma nuvem muito grande na Terra, provocou abalos sísmicos, assim, daí teve mais erupções, mais fumaça no céu. A fauna e a flora sofreram muito, sofreram uma extinção em massa, né? A partir desse impacto. Porque aonde ele bate no México, o que é hoje México, tinha muito metano também, então ele libera muito gás tóxico, então as espécies morreram muito. Só que como que se conserva um fóssil? Ou é uma erupção de vulcão, que vem a lava, enterra aquele cadáver ou aquele ser vivo, né? Se ele tivesse morto ali, os bichos não tivessem comido ainda, ou não tivessem arrancado os ossos, podem até ter comido a carne. A lava enterra aquilo,
e aí ele preserva, porque a lava vira pedra depois de milhões de anos, ou é uma bacia sedimentar, né? É um lugar que é onde os sedimentos se acumulam, né? Poeiras, terras, lamas. É só dessas duas maneiras que a gente preserva dinossauro. Então, aonde não teve erupção e aonde não tinha sedimentar, assim, bacias sedimentares, não foram preservados os dinossauros. Eles viveram ali, mas não tem registro histórico, porque eles estavam por ali, não tem como eles não terem estados, né? Eles eram predominantes nesse momento. Então, eles estiveram por todos os lugares, mas alguns lugares foram mais propícios para preservar os fósseis. Então, é isso que aconteceu em algumas regiões do Brasil, em outras não. Então, lá no Rio Grande do Sul tem muito, porque tem a Patagônia ali do lado, é um certo deserto. Então, ali é mais fácil, foi mais fácil preservar. Por isso, de novo, que os Estados Unidos preservou tantos e conseguiu explorar. Então, o que a gente pegou, quando a gente viu que tinha em vários estados brasileiros, tem no Nordeste, no Cariri, ali no Ceará, na Serra do Araripe, a Chapada do Araripe, que é Ceará, Pernambuco e Piauí. Ali tem muitos, porque ali era uma lagoa gigante, então tinha os dinossauros que pescavam. Então a gente propôs no nosso espetáculo, a gente pega um dinossauro do Rio Grande do Sul e põe uma música, uma trilha sonora para ele fazer a cena dele, com música gaúcha, cachula. Os dinossauros de São Paulo, a gente põe uma catira. Os dinossauros de Minas Gerais, a gente põe uma congada. Os dinossauros do Maranhão, a gente põe um Bumba Meu Boi. Os dinossauros do Nordeste, a gente põe forró, frevo, chachado. Então a gente faz uma viagem musical do que o Brasil atual é, né, como ritmo, como música, juntando com esse Brasil ancestral que eram os dinossauros. Então é uma proposta muito gostosa de espetáculo. Tem muita coreografia e todas as histórias, a gente não conta uma história só. A gente conta pequenas histórias de 7 tipos de dinossauros brasileiros que nós achamos os mais interessantes para serem utilizados numa peça de teatro, né? Porque tem muitos. Ou a gente vai fazer uns 10 espetáculos sobre dinossauros nos próximos anos, ou então a gente vai ficar nessa, a gente não sabe ainda, mas porque tem Sim. muitos personagens para a gente falar. Tem muitos tipos de dinossauro. Então a gente elegeu alguns e fez essa brincadeira com as trilhas sonoras do Brasil. Essa é a ideia do espetáculo Dinossauros do Brasil. Você me fala, deixar eu falar, eu falo mesmo, né? Você já viu, né? Tri- Manda bala, a gente está aqui para ouvir mesmo e aprender. Por exemplo, você estava comentando sobre a produção musical que é realizada na peça, e é necessário também a gente colocar o nome dos rapazes, das pessoas que estão aqui, né, responsáveis pela produção musical e composição, como, por exemplo, Ricardo Prado, né, Guto Gonçalves e o estúdio Canto das Corujas, né? Esses que serão aí as pessoas que serão responsáveis pela parte musical, né, Beto? Na verdade, Vamos assim, separar aí é, eu moro uma parte do meu tempo em São Paulo e uma parte do meu tempo em Piracaia. Piracaia é uma cidade incrível, pertinho de São Paulo, 80 quilômetros de São Paulo, do lado de Atibaia, do lado de Bragança Paulista, Uhum. né? Entre as duas cidades. E Joanópolis, ali Se no Popular. Então, Bragança Paulista, cidade com mais, como é que fala? Com mais subida e descida e com mais ruas com paralelepípedos que eu já vi na minha vida. porque ali a gente está nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, né? Então, é normal que caia muita água e que tenha muitas subidas e descidas, né? Que nós estamos numa serra. Então, o Ricardo Prado, ele tem o estudo, o Canto das Corujas, é nessa cidade. E ali, quem mora do lado ali do estúdio é o Arnaldo Antunes, grava sempre nesse estúdio, o Zé Cabaleiro grava sempre nesse estúdio, o Chico César. Então, tem toda uma gama de músicos muito interessantes que frequenta esse estúdio, né? O Paulo Tati, da Palavra Cantada, Marcelo Genesi, a Laura Lavieri, tem muitos artistas que frequentam esse estúdio. Então, o Ricardo mora em Piracaia,
Eu moro em Piracaia, então ele é meu amigo de Piracaia. Fora ser meu amigo, ele é um gênio da música, ele é um monstro, assim, ele é um maestro e tem toda essa vivência do estúdio. Então, realmente, ele é sócio do Guto Gonçalves nesse estúdio Canto da Coruja. Então, mas predominantemente a composição da trilha é do Ricardo Prado. E o que foi legal, porque como eu tinha as cenas na cabeça, como eu estou pensando há muito tempo sobre elas, eu discuti com o Ricardo, né? Eu conversei o que eu queria em cada cena, né? Ah, eu quero aqui, esse aqui é de São Paulo. Eu que dei esse conceito que a música iria acompanhar, né? Conceitualmente é uma ideia minha. E ele executou brilhantemente e acrescentou muitas coisas que eu não tinha pensado. Então foi uma parceria muito legal. Eles têm esse estúdio incrível e ele é um músico incrível. E a gente começou o espetáculo com a trilha sonora toda feita. Então os temas estavam prontos. Como eu sabia muito bem o que eu queria, e ele é muito incrível, ele criou os temas antes da peça. Então facilitou muito para a gente fazer a peça, porque já tinha os climas dados, já tinha as referências. Então foi uma coisa que adiantou muito o nosso processo de montagem. E a trilha, particularmente, está muito bonita. Não sei se te mandaram alguma coisa, mas é incrível, tá muito, muito forte, é muito boa mesmo. Eu acho que ele vai ser reconhecido por esse trabalho. Ele já fez outras trilhas, tal, mas ele é muito bom e a trilha realmente está muito boa e tem um fator decisivo assim no espetáculo. Eu acho que tem assim 4 ou 5 fatores decisivos no espetáculo. A trilha é um deles, o elenco é outro incrível, porque o elenco foi muito participativo, né? Nós temos 5 atores, é o 5 pessoas, né? Entre homens e mulheres que estão fazendo o espetáculo. É a Vanessa, a Bruna, a Letícia, são 3 meninas. O Davi e o Diogo, 2 meninos. Então, esses 5 artistas, que são todos eles atores e bailarinos, eles foram muito criativos, eles deram muitas sugestões, eles propuseram situações de encenação. Então, é um elenco muito ativo, muito atípico também, por ser tão ativo. Então, muito do mérito também do resultado que a gente está alcançando é entre a trilha e os atores. Eles têm um papel, assim, fundamental nesse processo. O outro artista fundamental nesse processo, mas fundamental completamente, é o bonequeiro, é a pessoa que cria os bonecos, né? Porque nós ainda fazemos um teatro com bonecos, máscaras. A gente dá forma, dá vida e um formato para todos os dinossauros que a gente fala. Então a gente tem um artista plástico, escultor que trabalha com a gente, que ele é do Peru, nascido no Peru, mas mora no Brasil há muitos anos já, há mais de 15. Chama-se Dino Soto. E é engraçado, né? Porque Dino é dinossauro e o nome dele é Dino. Então, mas ele é um peruano. Tudo a ver com a peça, né? Um Tudo a peruano ver, radicado né? no Brasil que se chama Dino. É sensacional, muito Muito particular, né? bacana. Então ele se chama Dino Soto e ele fez um trabalho incrível, mas tipo incrível, muito bacana, muito bom. Deu forma a todos os nossos dinossauros, né? Todos os nossos dinossauros foi ele que fez. Aí tem outros 2 aspectos. A gente trabalha muito com infláveis, né? Com uma coisa de grandes formas, que é a Rosa. A Rosa que faz, Rosa Rodrigues que faz os infláveis. Então também é uma grande colaboradora, né? O Aldo Andretta, que é meu irmão, mas ele é o nosso técnico. Então ele resolve toda a problemática do som e da montagem, da parte elétrica. Então também sem ele também não existiria o espetáculo. Aí depois vem a minha parte, né, que é a direção e a dramaturgia, né, no sentido a ideia do espetáculo e a dramaturgia, né, que é um pouco como se desenvolve, e a direção que eu estou exercendo nesse momento. Normalmente eu não faço a direção dos espetáculos da Pia Fraus, eu faço a direção da companhia, né, mas dessa vez eu estou fazendo a direção, mas com esse auxílio de toda essa equipe. Então,
É muita gente competente junta. E me parece, hoje a gente fez o primeiro ensaio geral e eu fiquei muito satisfeito. É muito interessante. Eu estou bem animado assim com as possibilidades e com as perspectivas que esse espetáculo apresenta, porque ele é muito popular, é um tema muito popular, eu não preciso fazer força para contar sobre o que eu estou falando. E eu acho que a gente teve uma abordagem muito feliz, assim, muito interessante, muito criativa sobre esse assunto. Então, acho, prevejo assim que vai ser um espetáculo que vai ter uma vida longa e que vai ter muita empatia, assim, as pessoas vão querer ver porque tá realmente simpático, forte, assim, interessante, sabe? Eu acho que, claro que a gente faz é um pouquinho suspeito de falar, né? Mas como a gente tem muita experiência também, eu já montei mais de 40 espetáculos, sei lá. Quando você faz uma coisa que tem uma certa poder de comunicação, você percebe. E eu acho que eu estou percebendo com esse espetáculo, né? Estou curioso de ver o que as pessoas vão achar no dia 20 e 21, mas eu estou achando que as pessoas vão gostar e vai ser um grande sucesso. Estou sentindo, assim, sabe quando você sente no seu corpo, no seu espírito, assim, que a gente E acertou é a isso que comunicação. dá, e é isso que dá o combustível para continuar a fazer, né? Justamente esse espírito, porque se realmente fazer algo que você mesmo não confira, tem aquele negócio de É, você não confiar muito, ou então não acreditar no que você está fazendo, a chance de não dar certo é muito maior do que numa situação como essa, que você é, percebe que a cada ensaio, inclusive esse que você disse que foi o geral, né, deu mais motivação ainda para esperar o público ficar é. sentado ali e assistir essa peça de teatro. Uma dúvida que eu tenho para repassar a você é: a peça de teatro vai ser uma mistura de bonecos com personagens físicos ou será apenas bonecos que estarão ali dispostos para que seja feita a peça? Cara, a gente tem uma linguagem, né? A Pia Fraus, ela, como ela tem 40 anos já de idade, né? Tá completando esse ano, porque também tem isso, né? Em 2024 a gente completa 40 anos de existência, né? Quando eu comecei eu tinha até cabelo comprido, era magrinho, tinha Imagino em 22 40 anos. anos, imagino em 40 anos o que deve ter rolado, né? Porque 40 É, anos nunca é retilíneo, né? Sempre tem, né, algumas coisas assim, mas o importante é que nada dura 40 anos sem ser bom. Isso aí, é, com é. certeza, sem A ser gente, bom, a não gente duraria teve, a 40 gente teve anos. um caminho assim muito feliz nas artes, né? Porque a gente começou o primeiro espetáculo quando a gente chegou em São Paulo. Eu trabalhava com o Beto Lima, que é o meu primeiro sócio, que já faleceu, infelizmente. Ele que fundou a Pia Fraus comigo. A gente trabalhava muito no interior de São Paulo com um projeto de educação. Então a gente morou muito em Presidente Prudente, moramos em Penápolis, que é uma cidade encantadora. Tem um festival de teatro, perto ali de Araçatuba, longe de vocês aí, mas é interiorzão Não, de mas São já Paulo, estive né? lá, Penápolis é bem legal, pô. Penápolis é bem Penápolis é muito legal. simpático. Então a gente andou muito pelo interior. A gente chegou em São Paulo em 88. A gente fez o primeiro espetáculo, 87 e 88. Chamava-se O Vaqueiro e o Bicho Frouxo. E era só eu e o Beto Lima. E no primeiro espetáculo, eu com 24 anos, 25, e ele com 28, a gente já foi eleito como um dos melhores espetáculos da cidade naquele ano. Eram 5 espetáculos que ganhavam prêmios. E nós já ganhamos. Então a gente chamou a atenção muito cedo para a nossa linguagem. E a gente estabeleceu uma linguagem que é dança e bonecos juntos, sabe? Então é teatro, Uhum, dança e bonecos. Então, nesse espetáculo, vai ter muita dança. Tem muita coreografia. Estou aqui buscando meu carregador de celular, senão vai acabar aqui. Tem muita coreografia. É muito dançado. Basicamente, é uhum. dançado, um pouco de texto, uma carga mínima de texto, assim, e bonecos. Muito boneco, manipulação de bonecos com dança e pouco texto. Então, isso é o espetáculo, né? Dança, bonecos e texto, o trabalho de ator, né? E uma trilha incrível e bonecos incríveis. Então, é isso. E uns cenários muito grandiosos, tem uma pedra gigante onde tem um fóssil de dinossauro no tamanho real, quase que se mexe. Então é tem muita curiosidade. Acho que as crianças vão ficar doidas, cara, vão ficar doidas, porque é muito estimulante, sabe?
Então, a peça basicamente é isso. Não, muito bacana. Eu imagino, como você mencionou no começo aqui do nosso bate-papo, que você observa que as crianças, quando são miniatura, o dinossauro já chama a atenção, você imagina o mais estruturado, né? A ponto de se encantar com um exemplo desse. Realmente, E o que é olha, legal as do crianças vão dinossauro ficar mas ele transcende criança, eu acho, o dinossauro, porque como todo mundo foi criança, né? Quem está grande hoje foi criança, quem está vivo, os dinossauros, mesmo quem tem 100 anos de idade hoje, que já são poucos, na infância ouviu falar de dinossauro. Então, o dinossauro está presente há muito tempo, né, na vida das pessoas. Como ele começou no final do século XIX, lá 1840, 50, não tem ninguém dessa idade mais vivo, né? Então, todo mundo que está vivo hoje ouviu, de alguma maneira, sabe o que é dinossauro. É interessante isso. Todo mundo. O boia fria sabe, o professor de física sabe, todo mundo sabe. Então, ele comunica com a tanto é. infância fortemente, mas ele comunica muito com os adultos. Então, é um espetáculo que vai ter um lugar assim afetivo. Acho muito, vai bater muito porque é isso. Todo mundo reconhece. Ah, eu gostava daquilo quando era criança. Ah, os dinossauros chamam a atenção. Então, realmente, os dinossauros chamam a atenção da humanidade faz um século e meio desde que eles apareceram. Então, eu acho, né, desde que o ser humano os descobriu, porque eles estavam lá há muitos e muitos milhões de anos. Então, eu acho que comunica, ele tem um arco de comunicação muito amplo, essa peça, com criança e com adultos. Tanto que você menciona, não você, mas digo assim, o termo dinossauro é até remetido para a gente mais velho. Tipo, aquele dinossauro ali, ó. Tipo, Sim, os titãs são os dinossauros do rock. Eu me considero dinossauros um do rock. dinossauro do teatro de bonecos, entendeu? Eu me chamo dinossauro. Eu falo, eu brinco, nossa, os dinossauros. Quando eu encontro os amigos velhos assim que estão. Velho é isso, né? Assim, no sentido, a gente se auto-chama velho, mas hoje em dia, 60 anos é uma coisa de doido, né? Você está com uma energia muito interessante. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos e comecei a fazer um curso de teatro, quando eu cheguei, o professor principal tinha 50 anos. Eu achava ele um velho caquético, assim, nossa, o cara tá quase morrendo, né? Mas eu acho que essa percepção, ela tem mudado realmente, né? Assim, hoje para você ser considerado velho, assim, pô, você tem que estar com mais de 70, quase 80, né? Assim, porque é isso, tem muita gente de 60 muito ativo. Meu pai com 60 estava velhinho, aposentado, não fazendo mais nada, né? Eu com 60 estou a milhão, assim, estou fazendo, quero fazer, acordo cedo, trabalho, vai, faço academia, me visto de uma maneira descontraída. Então, realmente mudou muito, né, essa relação com a idade das pessoas, né? Então, eu acho que agora ficou um pouco mais longevo, né? A gente está vivendo um pouco mais, né? Até uns 80 é muito normal, né? As pessoas começam a morrer com 80, né? Hoje em dia, a grande maioria, né? Então é Exato. interessante. Tudo é um monte de assunto que vai juntando, tal. Então, mas eu gosto de me chamar de dinossauro. Eu acho engraçado. E para a gente já se encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, eu queria, né, porque eu fiquei curioso pelo nome, né, porque a gente percebe, eu estou lendo aqui o release, né, eu li o release e você vê aqui, produção Pia Fraus, e figurino Pia também Fraus. Pia Fraus. Pia Fraus é o nome da companhia. Pia Fraus. Isso é muito engraçado, porque muitas vezes a gente chega e as pessoas falam, mas quando vai chegar a senhora Pia Fraus? Exato. Né? Então é Uhum. engraçado isso. Pia Fraus, a história é assim. Quando eu trabalhava com o Beto Lima, ele se chamava Beto Lima, eu sou o Beto Andretta e o meu sócio se chamava Beto Lima. A gente se conheceu em 1984. Começamos a trabalhar junto. Aí, o nosso primeiro nome de grupo foi Beto, Beto e Companhia. Na verdade, foi Brinque com Arte. Depois a gente ficou uns 2 anos assinando Brinque com Arte, a gente falou, nossa, esse nome é muito ruim, né? Vamos fazer outro. A gente fez um outro um pouco pior, que a companhia se chamou Vocês, Beto, vocês, vocês a se gente esforçaram conseguiu, para piorar a situação. aí chamava Beto, Beto e Companhia, porque tinha vindo um grupo americano que chamava Bob and Bob, a gente achou muito divertido, a gente falou Beto e Beto, porque todo mundo chamava a gente os Betos, os Betos, os Betos, os Betos. Tudo bem.
Aí a Podia gente ser foi dar um Betos curso, Company, né? mas tudo bem. A gente foi dar um curso numa oficina Oswald de Andrade, que é aqui no centro da cidade de São Paulo, oficina cultural do Estado, que hoje em dia o Estado de São Paulo está com uma política péssima, né, ligada à cultura, esse governador está querendo fechar as oficinas culturais, então fica aí a minha crítica, porque foi aí que o terceiro elemento do que hoje é chamado Pia Fraus, que já foi Beto e Beto, ele entrou, a gente deu um curso e ele entrou. E esse terceiro elemento é uma pessoa que ficou pública no Brasil. É um cara que se chamou, infelizmente ele faleceu, Domingos Montanher. Lembra um ator da Rede Globo que Lembro. fazia o pai Chico lá, o velho Chico, que morreu afogado durante a gravação da novela? Fazem 6, 7 anos isso, É, talvez? Domingos com a Camila Montanher. Ele foi Pitanga, né? Foi todo mundo exatamente, encontrado ali, fazia um né? par com a Camila Pitanga. Ele foi nosso aluno nesse curso. E depois, quando ele. Só que ele de aluno para companheiro de grupo não passou nenhum ano, porque ele era um fenômeno de talento, né? E era muito bom. E ele que falou, pô, Beto, Beto e companhia não dá. Todo lugar que eu chego, todo mundo brinca comigo. Fala, quem você é? Você é a companhia? Né? Então, era meio ridículo. E ele que trouxe. Aí então a gente falou, tá bom, vai, vamos mudar, vamos pesquisar. Cada um trouxe uma lista de nomes possíveis, Tech, Truque, Trek, Introvsky. Vamos ver como é que chama, vamos procurar um Uhum. nome novo. E ele, uma hora da conversa, ele falou, não, eu li um negócio que chama Piafraus. Eu falei, nossa, esse aí o som é bom, hein? Piafraus. Você tem, Piafraus é uma expressão em latim, né? Nossa língua madre, né? Assim, no sentido que deu origem ao português, italiano, espanhol, francês, né? O latim, catalão também, né? Então, o latim, essa língua extinta praticamente, né? Tem uma expressão que é pia frausa. Ele pegou um dicionário de latim, saiu lendo e viu essa expressão. E a expressão quer dizer, e eu gosto muito do que o nome quer dizer. O nome quer dizer uma mentira contada com boas intenções. Pia é pura, né? Então, tanto que tem o Pio XI, Pio XII, Pio XIII, nome de Papa, porque é isso, é puro, né? Pia é puro. E fraus, que parece um pouco alemão, mas é latim, quer dizer fraude. Então, é uma pura fraude, mas na expressão junto quer dizer uma mentira contada com boas intenções. Então, a gente acha que sintetiza um pouco o que é a arte, né? Assim, no sentido, é uma mentira, né? É um fato inventado, né? O que é uma mentira? É um fato inventado, né? Em última análise, uma mentira, né? Uhum. E não tem conexão com a realidade. Então, a gente gosta muito dessa coisa, de uma mentira contada com boas intenções. É isso que quer dizer Pia Frau. É que, na verdade, a mentira é sempre bom pontuar que, no caso do teatro, você imagina, você vai fazer uma peça sobre investigação policial, e aí tem que ser retratado de maneira Sim. Você vai matar um cara em cena, não você vai pode ser de matar um verdade. cara em cena. Não pode ser de verdade. Porque às No vezes cinema também tem, não, né? tem, Então é isso. tem muitos críticos por aí que vão ouvir, então você quer dizer que o teatro é uma mentira, que é tudo mentira, quando na verdade é a contextualização que é Sim, feita de mentira e não o ato em si, né? Pensou? exatamente, né? A A companhia não situação duraria 40 descrita, anos, né? né? A situação descrita é verdadeira, mas o fato é uma mentira. Então é muito legal. Então a gente gostou muito desse nome, adotou esse nome e carrega esse nome até hoje, né? Então, graças ao meu querido amigo que está por aí, né, no universo, é o Domingos Montanha. Então a Pia Fraus original só sobrou eu. O Beto Lima faleceu em 2005 e o Domingos já tinha saído da Pia Fraus, porque quando ele foi para a Globo, tal, ele já não estava mais, não tinha mais vínculo com a gente. Ele saiu no final do ano 2000, e depois ele já fez um grupo dele que chama-se La Mínima, muito bom, que segue firme e forte sem ele também. E depois ele caiu lá na Rede Globo e fez aquele sucesso estrondoso, né? Virou galã. Mas ele era uma pessoa sensacional, um grande ator, um grande artista e uma pessoa, acima de tudo, muito generosa, muito bacana, assim, realmente uma pessoa bacana, sabe? O Domingos era legal demais. E o Beto também. Então era um trio muito feliz no momento, sim, mas que a gente segue, né? Segue levando a ideia da Pia Fraus. Estou com um elenco agora incrível, muito satisfeito com ele, com uma equipe de criação que está me dando muito prazer, assim, muita felicidade, mais do que prazer,
de convivência. Então, tá muito bom. Acho que vocês vão gostar. O Brasil vai gostar desse espetáculo Dinossauros do Brasil. O Brasil vai perceber a riqueza que tem nesse assunto que se chamam dinossauros. Muito bem. Bom, a gente falou aqui sobre a estreia, né, de Dinossauros do Brasil, juntamente com Beto Andreetta, né? E aí a gente está repassando aqui, por exemplo, vai ser no Sesc Pinheiros, né, como mencionado por ele, na Praça de Conveniência. O endereço é Rua Paz Lempes, né, 195, em Pinheiros, lá em São Paulo. Quem estiver passando por lá, claro que sinta-se convidado, né? O horário é 5 da tarde, a duração é de 60 minutos, né? O popular, 1 hora. Não há nenhum Exato. tipo de indicação assim, nenhuma. É livre, né? A classificação indicativa, muito legal. E aí a gente finaliza dizendo o seguinte, né? Que é recomendável chegar com aproximadamente 40 minutos de antecedência para ter uma Com boa certeza. visão do espetáculo, não sendo necessário retirar ingressos com antecedência, né? 40 minutos também para o pessoal poder se acomodar tranquilo, para não ter empurra-empurra, né? Então, aquele de sai da minha Não, frente que eu porque não estou vendo nada. lota mesmo, lá lota, assim. Assim, normalmente já lota. Eu acho que diante da novidade vai lotar muito, porque é forte, né? Assim, as pessoas querem ver. Sim. Muita criança tem fixação, então acho que vai ter uma presença mais maciça de gente que já tem, né? Mas é muito legal. O Sesc Pinheiros é ótimo. Tem muita coisa que vocês podem fazer lá. É muito bom. Inclusive ver peças de teatros como essa que Beto está fazendo, cercado de dinossauros, e proporcionando aqui momentos para a gente conhecer o melhor, né? Conhecer um pouco também da sua companhia e trocar essa ideia que a gente fez hoje. Bom, vamos finalizando então o nosso bate-papo. Boa noite para você, Beto. Muito obrigado aí por ter emprestado seu tempo para contar sobre a peça. Pode se despedir. Valeu, gente. Brigadaço, obrigado pelo espaço. Bacana seu projeto, seu programa. Gostei de estar aqui conversando. Sempre é um prazer. E tentem descobrir esse universo dos dinossauros. Eu indico muito a obra do Luiz Agnelli, que tem vários livros sobre isso. É um tema que vai te fascinar, vai entreter e vai ampliar um pouco a sua noção de presença nesse universo. É muito importante a gente saber de onde a gente vem, que a gente está em movimento, que a gente não é permanente, que as espécies se sucedem. É, tipo, muito bom. Assim, o ego abaixa, a gente percebe que a gente não é o centro do universo. É um assunto que me fez refletir muito. E é isso. E o espetáculo está muito bonito. Se você puder estar em São Paulo, veja. E a gente vai postar muita coisa também, muita internet. Procura sempre nas redes sociais, né? Pia Fraus Oficial. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Boa noite a todo mundo. Tamo junto, galera. Muito obrigado, Beto. Sempre aqui estará à disposição do canal para que você anuncie seus projetos também e a gente bate esse papo maravilhoso. Foi muito gratificante conhecer você, Beto. Boa noite para todo Beleza? mundo. Quem vê na Valeu. parte da tarde vespertina, boa tarde também. E bom dia para quem está acompanhando na parte da manhã. Valeu, galera. Muito obrigado, hein?